O Ministério Público Federal lá da Itália emitiu um parecer favorável para a extradição da Carla Zambelli para o Brasil. Claro, essa decisão ainda não é a decisão final, o Ministério Público está basicamente fazendo aquilo que lhe cabe como instituição, evidentemente, mas a decisão final será tomada pelo Ministério da Justiça da Itália, que também dependerá ali, evidentemente, do posicionamento da primeira-ministra da Itália, né, a Giorgia Meloni, que é ligada à extrema-direita, não só europeia, mas global também, apesar de tentar estar moderando um pouquinho mais o discurso, ainda é sim ligada à extrema-direita, é uma admiradora do fascismo de Mussolini e tudo mais. E aí muita gente na mídia brasileira trouxe essa informação aqui, ó. O Ministério Público da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli. O Globo também publicou o mesmo material. O Ministério Público da Itália se posiciona a favor da extradição da deputada federal Carla Zambelli. Essa informação foi revelada pela AGU, né, a Advocacia Geral da União, e aí muita gente começou a questionar: Carlito, então quer dizer que a Zambelli já será extraditada amanhã? Ela já vai ser encaminhada para o Brasil imediatamente? Não, meu povo. Geralmente este processo de extradição dura entre 1 ano e meio e 2 anos aproximadamente. Só que no caso da Carla Zambelli em específico, eu particularmente acredito que o prazo será menor. Por quê? Porque geralmente se dura entre 1 ano e meio e 2 anos, porque tem os recursos que a defesa vai entrando para impedir geralmente que a extradição aconteça. No caso especificamente da Carla Zambelli, aparentemente, isso inclusive já foi confessado por pessoas dos bastidores da política, por pessoas próximas da família da Carla Zambelli, que ela na verdade quer vir cumprir a pena no Brasil. Por quê? Além da situação dela na Itália estar complicada, as presas na cadeia onde ela está não gostam dela, o sistema lá onde ela está presa está superlotado, ela tem reclamado inclusive da qualidade da comida, da qualidade do sono, da qualidade da cela, tem reclamado que não consegue nem um shampoo para tomar banho, chegou a anunciar alguns dias atrás que faria uma greve de fome, percebeu que essa tal greve de fome não daria em absolutamente nada para ela, continua presa. Então, por isso que eu acredito que no caso da Zambelli, talvez não dure 1 ano e meio ou 2, talvez dure até menos de 1 ano, já que eu acredito que a defesa irá abrir mão de entrar com esses recursos para que ela possa ser extraditada para o Brasil quanto antes. Por quê? Porque aqui no Brasil eu acredito que ela irá fazer uma colaboração premiada. E é aqui que eu quero entrar também em alguns meandros para que vocês possam entender, tá? Por que eu acredito que a defesa da Zambelli não irá entrar com recursos na Itália para que ela não seja extraditada? Porque já foi solicitado junto à justiça italiana o pedido para que a Zambelli deixasse a cadeia enquanto a justiça italiana resolve sobre a sua extradição ou não para o Brasil, já que ela é cidadã italiana. Inclusive vocês vão lembrar, né, que a Carla Zambelli, de forma, entre aspas, genial, decidiu sair do Brasil para a Argentina, foragida, da Argentina foi para os Estados Unidos da América, ao invés de ficar lá onde a base da extrema-direita e do próprio trumpismo daria supostamente um suporte para ela permanecer no país, né? Poderia não ser um suporte financeiro, mas ela não estaria presa em tese dos Estados Unidos da América, e ela de forma desinteligente simplesmente foi para a Europa, para a Itália, alegando inclusive que na Itália ela estaria inviolável. E a gente dizia que não era bem assim. Na época eu até fiz vídeo no canal Historiador explicando que a gente já tinha precedentes anteriores que demonstravam o contrário. Recentemente o caso do Robinho, no passado o caso do Henrique Pisolato, né, que apesar de ter cidadania italiana também, por ter uma condenação aqui no Brasil, naquela época que foi utilizado o lawfare contra ele para condená-lo no mensalão, ele voltou para o Brasil para cumprir a pena aqui. Então essa narrativa da Carla Zambelli não colou muito, tanto que ela chegou na Itália, até nisso ela deu sorte, né? E cerca de mais ou menos 1 hora e meia depois que ela chegou na Itália, o comunicado da difusão vermelha da Interpol pedindo a prisão da Carla Zambelli entrou no sistema. Tanto que ela conseguiu ingressar no país, mas não foi presa, porque o comunicado chegou depois. E inclusive se demorou uns dias até que a Carla Zambelli fosse presa. Um deputado italiano descobriu onde ela estava, denunciou as autoridades italianas e a Zambelli acabou sendo presa. E aí, como eu disse, a defesa solicitou que ela pudesse responder ali em liberdade, já que ela é uma cidadã italiana, enquanto se decide sobre a extradição dela ou não para o Brasil. Só que pelo risco de fuga da Carla Zambelli, se entendeu que ela não deve ser solta, ela deve ficar presa aguardando a sua extradição. Por conta disso, eu acredito que a defesa não irá entrar com esses recursos. Por quê? Se ela estivesse fora da cadeia, eu acredito que a defesa tentaria entrar com esses recursos para impedir que ela viesse para o Brasil e continuasse livre atuando na Itália. Como existiu o risco de fuga dela na Itália, ela acabou permanecendo presa e a gente já entendeu que ela não será perdoada, tá?
tá? Eu não acredito que a Giorgia Meloni vai perdoar a Carla Zambelli, figura insignificante na discussão política brasileira, na discussão política da extrema-direita global. Não faria sentido a Giorgia Meloni utilizar a Zambelli como marco de qualquer coisa para a atuação dela lá na Itália. Então, por isso que eu acredito que o processo dela, diferente da maioria dos processos que geralmente duram ali, né, aproximadamente 1 ano e meio a 2, para que a Carla Zambelli ou para que o extraditado venha para o Brasil, no caso dela, eu acredito que seja em menos tempo. E por que você acredita nisso, Carlito? Porque eu acredito que a Carla Zambelli irá fazer uma colaboração premiada. Aqui a gente precisa fazer uma separação, né? Que muita gente confunde delator e denunciante. O delator é o indivíduo que participa da organização criminosa, participa dos atos criminosos e decide delatar os atos que ou ele participou ou que ele presenciou ou ficou sabendo. Já o denunciante é o indivíduo que não tem relação nenhuma com o crime, mas que sabe da conduta criminosa e vai lá e faz a denunciação, a denúncia, né, do crime. Carlito, por que você acredita que a Carla Zambelli irá fazer uma colaboração premiada? Por um motivo bem simples. Ó. Aqui no Brasil, a Carla Zambelli foi condenada ao total aí, se você for somar, dá mais ou menos 15 anos e 3 meses. Vamos arredondar para 15 anos de prisão. Tá? 15 anos de prisão é regime fechado, como ela está na Itália. Ela viria para o Brasil para cumprir a pena no regime fechado. Porém, a chamada Lei 12.850 de 2013, que a gente conhece como Lei das Organizações Criminosas, que tipificou ali o que seria uma organização criminosa, o que seria obstrução de justiça, formalizou o instrumento que a gente conhece como delação premiada, né, ou como está na lei, colaboração premiada. Aqui traz, ó, por exemplo, quais os benefícios a Zambelli pode ter se ela conseguir apresentar provas daquilo que ela estará delatando. Olha o que diz o artigo 4 da Lei 12.850, o artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquela que tenha colaborado efetivamente, voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. E aí tem ali, né, identificar os membros da organização criminosa, revelar outros crimes que estavam desmascarados, prevenir futuras infrações penais decorrentes ali daquele crime, por exemplo. Só que aqui tem um ponto importante que a gente precisa lembrar, tá? O Mauro Cid, ele que fez a colaboração premiada, né, que denunciou várias coisas envolvendo a trama golpista no Brasil, pegou 2 anos de condenação, basicamente, né? Inclusive nem cumpre a pena no regime fechado. Fica livre, né, em tese. A Zambelli, com a condenação de 15 anos, seguindo aquela lógica que eu já expliquei em algumas lives aqui na Folha em Foque, no canal Historiador, que pela lei brasileira basicamente se enquadra da seguinte forma: pessoas que têm condenação de 0 inferior a 4 anos, geralmente o cumprimento da pena é em liberdade. Pessoas com condenação superior a 4 anos e inferior a 8 anos, geralmente o cumprimento da pena é no regime semiaberto, aquele regime que o indivíduo vai dormir no sistema carcerário, mas pode sair à rua durante o dia para realização de atividade laboral, né, de trabalho. Já pessoas que têm condenação superior a 8 anos, aí elas vão para o regime fechado. E aí você tem os regimes de progressão de pena, dependendo do tipo de crime, se tem ali o cálculo da progressão da pena. E a Carla Zambelli, com 15 anos de prisão, ela ficaria pelo menos aí, creio eu, entre uns 4 e 6 anos presa, mais ou menos, tá? Pelo menos presa até conseguir a progressão para pelo menos o regime semiaberto. Se ela conseguir fazer a colaboração premiada, de cara, a pena dela já poderia cair ali para 5 anos. Por quê? Porque como a pena pode ser perdoada, como está aí no artigo 4º da Lei 12.850, em até 2/3, 1/3 de 15 anos são 5. 2/3 de 15 anos são 10. Então ela conseguiria um perdão, no mínimo ali, de 10 anos da pena. Então já passaria de cara para o chamado regime semiaberto, onde ela não precisaria, em tese, passar o dia inteiro na cadeia, ela precisaria apenas dormir na cadeia, mas dependendo do que ela revelar, ela ainda poderia conseguir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou seja, ela poderia, por exemplo, não ficar presa, mas utilizar a tornozeleira eletrônica, ela poderia, por exemplo, ficar restrita de ir para alguns lugares, de fazer algumas atividades, ou ela poderia, inclusive, conseguir até converter a pena dela da prisão do regime fechado para a prisão domiciliar.
como elemento desta colaboração premiada. E aí, alguns veículos da tal mídia tradicional começaram a compartilhar a seguinte informação, né? Se seria verdade que a Carla Zambelli estaria negociando ou não uma delação premiada. Inclusive está aqui, o Isto É compartilhou uma matéria que foi feita lá pelo Platô BR que traz o seguinte, ó. Afinal, Zambelli está ou não negociando uma delação? Boatos sobre a intenção da deputada federal de colaborar com as investigações em troca de relaxamento da pena que cumpre na Itália circularam nas redes sociais nas últimas semanas. Ela participou de videoconferência na CCJ e demonstrou otimismo com possibilidade de ser transferida para a prisão domiciliar. Isso no Brasil, né? E aí muita gente disse o quê? Que não existe nada que comprove que a Carla Zambelli estaria formalizando uma colaboração premiada. E aí eu preciso voltar para o que diz a Lei das Organizações Criminosas, especificamente no artigo 3º-B, que fala lá sobre a colaboração premiada. Por que eu estou precisando voltar nesse ponto? Porque uma das cláusulas que precisam constar nesse, entre aspas, contrato entre o colaborador e o Estado, tem algumas cláusulas que incluem, por exemplo, confidencialidade e boa-fé. Traduzindo para um português bem claro, se a Carla Zambelli estiver fazendo uma colaboração premiada, nós não saberemos agora. Por quê? Porque se vazar isso, e for a defesa dela, ou for alguém próximo dela que vazar, a colaboração premiada cai. Por quê, Carlito? Porque há uma quebra do sigilo e da confidencialidade e é uma quebra da boa-fé. Basta lembrar que quando aconteceu a colaboração premiada do Mauro Cid, vocês vão lembrar que durante várias semanas a mídia divulgou que o Mauro Cid estaria fazendo a colaboração premiada e o advogado dele fazia o quê? Fazia questão de negar. Toda vez que o doutor César Bittencourt vinha a público, ele dizia não existe possibilidade de fechar colaboração premiada, isso está longe do nosso horizonte. E na época eu explicava, gente, ele está dizendo isso porque ele não pode confirmar que o acordo está sendo formalizado. Por quê? Porque isso gera quebra de sigilo, confidencialidade de boa-fé. Então, o acordo cai. E aí, quando o acordo cai por conta da quebra de uma das cláusulas por parte do delator, por exemplo, do colaborador, tudo aquilo que ele apresentou provas e que ele colaborou pode ser utilizado pela polícia sem problema nenhum, porém, os benefícios que seriam ou que foram conseguidos contra ele caem. Então, a delação ela é anulada, geralmente, mas para os benefícios. Porém, tudo aquilo que foi obtido através da delação premiada é mantido. Tanto que durante muitas oportunidades foi discutida ali a possibilidade de se ter a derrubada da colaboração premiada do Mauro Cid. E muita gente, inclusive do campo da extrema-direita bolsonarista, tentou atuar para anular a delação do Cid. E a gente sempre dizia, se anular a delação do Cid como vocês querem, só vai anular a parte dos benefícios que ele recebeu. Porque foi ele que quebrou o contrato de colaboração premiada. Pelo menos eu vi, inclusive, quebra de contrato. Achei até que o ministro Alexandre de Moraes e que a Procuradoria-Geral da República foram bonzinhos até demais com o Mauro Cid. Mas se fosse anulada a colaboração premiada do Cid, ele não teria ali os benefícios da colaboração. Mas tudo aquilo que foi conseguido através da colaboração poderia sim se manter sendo utilizado pela Justiça, porque foi ele que quebrou o contrato de colaboração. E de onde eu estou tirando essa informação, Carleto? De que se a Zambelli estiver fechando a colaboração premiada, ela não pode falar agora. Da própria lei 12.850, na seção 1, que fala sobre colaboração premiada, artigo 3º-B. Olha o que diz aqui claramente, ó. O recebimento da proposta para a formalização do acordo de colaboração demarca início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e de boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Traduzindo, se ela vazar ou se alguém de torno dela vazar, há quebra da confidencialidade, violação do sigilo e quebra da boa-fé, e aí o acordo ele é desfeito. Então, traduzindo, você acha, Carlito, que a Zambelli fará um acordo de colaboração premiada? Acho que ela fará. Acho que, inclusive, isso já deve estar sendo discutido, mas a gente não vai saber ainda. Mas ela não tem medo, não, da repercussão do que o bolsonarismo faria com ela? A Zambelli já foi abandonada pelo bolsonarismo. Inclusive, quando ela ainda estava aqui no Brasil, lavaram as mãos para Carla Zambelli, vocês vão lembrar disso. Então, assim, não deve acontecer essa preocupação da Zambelli. Ela já entendeu, inclusive, que abandonaram ela.
A própria Zambelli é apontada como a grande culpada pela derrota do Bolsonaro em 2022, por causa justamente daquela imagem que levou à condenação dela pelo crime de porte ilegal de arma, né, e constrangimento ilegal com o uso de arma de fogo, que levou à condenação dela por 5 anos e 3 meses, ao perseguir o jornalista Luan Araújo. Então ela já sabe que a extrema-direita bolsonarista já trata ela como persona não grata. Ela só precisa agora calcular o seguinte: vale a pena eu ficar presa por causa do Bolsonaro, ou eu vou ter coragem de encarar tudo de frente e seguir pelo menos a minha vida em liberdade? Porque ela já foi traída e abandonada. E outra coisa, com o enfraquecimento do próprio Bolsonaro politicamente, isso seria ao menos uma barreira para a Zambelli. Né? A Zambelli não teria mais entrado essa barreira porque o movimento bolsonarista está perdendo força, então ela seria massacrada, mas, entre aspas, nem tanto. Então eu acredito que não só ela vai fazer a delação premiada, como acredito, inclusive, que o trâmite já está em andamento. E como eu disse, eu não acredito que a extradição dela demore 1 ano e meio ou 2, não, como geralmente demoram nos outros processos, porque eu não acredito que a defesa dela vai pleitear recursos para tentar atrasar. Porque como ela não está fora da cadeia, ela está presa, eu acredito que eles vão tentar acelerar ao máximo a vinda dela para o Brasil, para que aqui ela costure um acordo que fique melhor para ela. Mas para quem duvidava que a Zambelli seria responsabilizada, tá aí, ó. Se danou, se ferrou, né? Como a gente diz aqui na linguagem bem clara.